Boa tarde, seja bem-vindo ao Epoch Times Brasil. Eu sou Emanuele Coure, estou substituindo o Marco Schottges essa semana. Vamos agora para o nosso giro de notícias de hoje. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta semana a retirada da designação de grupo terrorista da Frente al-Nusra, agora liderada por Ahmed al-Sharaa, atual presidente da Síria. A medida faz parte da aproximação com o novo governo sírio, após a queda de Bashar al-Assad em dezembro. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a decisão reconhece ações positivas da nova liderança. E Trump também suspendeu várias sanções econômicas e disse querer dar uma chance ao país em uma reconstrução após 13 anos de guerra civil. Apesar da flexibilização, sanções contra membros do antigo regime de Assad seguem em vigor. Indo agora para o conflito na Ucrânia, a Rússia lançou seu maior ataque com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. Foram 728 drones e 13 mísseis, segundo a Força Aérea Ucraniana. E ainda, segundo o governo ucraniano, a maioria dos ataques foram interceptados pelo país. A cidade de Lutsk foi o principal alvo e a intensidade do ataque mobilizou a defesa aérea da Polônia. Em resposta, a Ucrânia lançou 86 drones contra alvos russos. Zelensky, por sua vez, afirmou que Moscou rejeita a tentativa de paz e a Alemanha disse que fará de tudo para impedir a destruição da ordem democrática europeia. O bombardeio ocorreu horas antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar Vladimir Putin e prometer ainda enviar novas armas à Ucrânia, com foco principalmente em equipamentos defensivos. E a decisão vem justamente em um momento onde várias críticas estavam vindo à tona por conta da suspensão parcial dos repasses de armas, o que, segundo o governo ucraniano, comprometeria sua defesa frente aos ataques russos. Falando agora de Ásia, a Alemanha convocou o embaixador da China após acusar um navio chinês de apontar um laser contra uma aeronave alemã que participava de uma missão da União Europeia no Mar Vermelho. O caso teria acontecido no início de julho, durante um voo de reconhecimento de rotina. Berlim classificou a ação como inaceitável e, segundo o Ministério da Defesa, o uso do laser colocou em risco a segurança da tripulação e obrigou o avião a retornar para sua base em Djibouti. Pequim ainda não respondeu oficialmente às acusações feitas pelo governo alemão. E embora casos desse tipo sejam raros entre a China e países da OTAN, essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Trazendo agora mais notícias sobre a China, enquanto isso, o regime chinês sinalizou que eles pretendem ampliar a exportação de tecnologia militar para países aliados. O anúncio aconteceu poucos dias depois da OTAN ter aprovado aquele aumento de 5% do PIB para investimento de defesa dos países membros do bloco, algo que deve acontecer até 2035. Durante o conflito Durante o conflito entre Índia e Paquistão, que nós tivemos há poucas semanas atrás, o caça J-10 da China foi utilizado pelo Paquistão, o que aumentou o interesse nos equipamentos militares chineses. E falando agora sobre direitos humanos dentro da China, essa semana veio o anúncio de que o regime chinês pretende triplicar o número de centros de transplantes de órgãos na região de Xinjiang até 2030, passando de 3 para 9 unidades. A ONG australiana End Transplant Abuse in China mostrou grande preocupação com a nova medida, dizendo que o seguinte, abro aspas, ela levanta preocupações urgentes de que a extração forçada de órgãos esteja aumentando, especialmente considerando a baixíssima taxa de doações voluntárias de órgãos na região de Xinjiang, fecho aspas. Isso é um ponto importante, porque nos últimos anos, várias comprovações têm vindo à tona de que a extração forçada de órgãos estaria acontecendo dentro do país. Essa questão da extração forçada de órgãos se refere à retirada dos órgãos de uma pessoa sem o seu consentimento. Em 2019, veio o resultado de uma investigação de vários anos de um tribunal independente de Londres, o London China Tribunal, e eles concluíram que a extração forçada de órgãos estava acontecendo na China em larga escala, e que os principais alvos dessa prática seriam praticantes de uma disciplina espiritual chinesa conhecida como Falun Gong. Além deles, muçulmanos uigures e cristãos também estavam entre os alvos dessa prática. O tribunal também apontou que até 100 mil transplantes estavam acontecendo dentro do país por ano, só que acontece que este é um número muito maior do que mostram os relatórios oficiais. Agora, além disso, outras questões que têm chamado bastante atenção sobre isso nos últimos anos
Foi o caso do primeiro sobrevivente da extração forçada de órgãos que veio a público, o Chen Pengmin. Ele contou a sua história, principalmente depois que ele conseguiu fugir para os Estados Unidos em 2020. Lá ele realizou uma série de exames e concluíram que uma parte grande do seu fígado estava faltando, além de uma parte do seu pulmão esquerdo. E ainda sobre a abertura dos novos centros de transplantes em Xinjiang, especialistas temem que a expansão facilite a logística do comércio ilegal, beneficiando agentes ilegais chineses. Trazendo mais detalhes agora também sobre a região da Ásia, vamos falar de Taiwan. Isso porque a ilha iniciou hoje o maior exercício militar da sua história, simulando ataques a sistemas de comando e infraestrutura em caso de uma invasão chinesa. Só lembrando que o regime chinês, nas últimas décadas, tem prometido que irá anexar a ilha de Taiwan e que eles fariam isso à força se assim fosse necessário. As manobras utilizadas neste exercício, que está sendo realizado pela ilha, eles focam principalmente em tentar prevenir em várias áreas da infraestrutura esse ataque chinês. E eles estão tomando como exemplo tudo o que está acontecendo na guerra ali na Ucrânia. E eles fariam alguns testes para tentar reagir, por exemplo, a um colapso total das comunicações do país, com ênfase na descentralização do comando. Nos próximos dias, o treinamento incluirá combates terrestres, aéreos e navais, além da ativação de abrigos antiaéreos e a distribuição de suprimentos. E pela primeira vez, Taiwan mobilizará 22 mil reservistas. Pequim reagiu, chamando o exercício de blefe e criticando o envolvimento militar dos Estados Unidos na ilha. Falando agora sobre Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não há clima no Congresso para aprovar o aumento de impostos ou a criação de novas taxas. A declaração foi feita após uma reunião com o governo para tratar do impasse sobre o IOF, cuja alíquota mais alta é defendida pela equipe econômica. Segundo Mota, o governo precisa buscar alternativas como corte de gastos para atingir as suas metas fiscais. Ele também ressaltou que a resistência no legislativo é ampla e não deve mudar. Além disso, a audiência de conciliação sobre o tema entre Executivo e Legislativo está marcada para o dia 15, no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, nas relações entre Brasil e China, o presidente Donald Trump fez uma nova publicação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, abro aspas, deixem em paz o grande ex-presidente do Brasil, caça as bruxas. E um detalhe interessante é que essa é a segunda publicação de apoio que o ex-presidente Donald Trump fez em suas redes sociais. Essa é a segunda publicação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que Donald Trump fez nas suas redes sociais essa semana.